Olá, meninas! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa calça aqui que vocês tanto me pediram. Vou ensinar vocês a cortar e a costurar esse modelinho aqui, que é a calça infantil, unissex, tá? Ele vai do tamanho 2 ao 14 e ele não tem costura lateral, ele não tem, tá? Aqui tá o molde, esse foi o molde que eu usei. Vocês vão ver nos próximos minutos, né, que é quando eu mostro o corte do tecido. Então, ele não tem costura lateral desse modelo. Aqui, nesse infantil, eu utilizei uma malha PV. Você vai poder usar aí malhas de algodão e malhas com elastano. Inclusive, pra mim, eu fiz numa malha com elastano. Esse suede aqui que eu utilizei, ele vem lá da loja do Rei do Elástico. Eu fiz ele pra mim, fiz no suede. Mas esse infantil aqui eu fiz na malha PV. Eu só recomendo você, se você decidir fazer ele numa malha com elastano, você pode eliminar a margem da costura da lateral. Porque como o suede, a malha com elastano em geral, ele tem muita elasticidade, ele acaba crescendo a sua peça e ela fica mais larga no corpo. Então, se você não quer que isso aconteça, você remove essa margem da lateral. Lá em cima e aqui embaixo você deixa. Mas aqui, vocês vão ver no vídeo, eu cortando o tecido, eu mantive a margem, porque aqui eu tô utilizando uma malha PV. Então, vamos lá? Vamos aprender aí a cortar e a costurar essa calça que vocês tanto me pediram. Aqui, então, iniciando o corte do tecido, eu já tô com a minha malha dobrada na largura, certo? Aqui é a auréola do tecido, estou com o avesso pra cima, é onde eu vou cortar o tecido e fazer as marcações. Aqui já posicionei ele, né, deixando um pouquinho pra cada lado, vou alfinetar. E aqui também eu tenho o molde do punho, caso vou fazer do mesmo tecido, então eu também vou cortar ele, certo? Aqui você precisa se orientar em questão do fio do tecido. Então, o fio do tecido tem que estar alinhado à auréola do tecido, tá? Se você tem dúvida se ele tá torto ou não, basta você colocar uma régua, ela tem que ser assim quadriculada. E aí, ó, como você pode ver, ele tá torto. Ele tem que ficar alinhado à auréola do tecido, tá? Assim, dessa forma, certo? Então, agora eu vou estar alfinetando e cortando o tecido. Então, aqui com as duas partes já cortadas, né? Porque esse molde a gente corta ele 2 vezes. Então, eu já estou aqui com as duas partes cortadas, tá? Aqui eu só vou fazer um tracinho, só pra não me confundir, apesar de o gancho costas ser sempre maior que o da frente, tá? Mas eu só vou fazer uma marcação aqui pra eu saber que aqui é o gancho frente, tá? Vou fazer isso dos dois lados. E agora, falta só cortar aqui o punho pra gente iniciar a costura. Aqui na máquina, então, tô com a minha peça já da mesma maneira que ela foi cortada, né? Direito com direito, porque a costura é feita pelo avesso. E agora eu vou estar fazendo uma costurinha nos ganchos, tá? Então, aqui é o gancho frente, que a gente marcou, né? E o gancho costas, tá? Essa costura é na overlock. Ó, agora aqui que essas duas costuras foram feitas, a gente pode abrir a calça, tá? Então, eu vou pegar ela aqui como se fosse, porque aqui é o meio da calça, que é justamente onde a gente não tem costura. Então, eu vou abrir ela, ó. Tá vendo? Esse é o gancho costas, né? Ele é mais pontudinho. E aqui é o gancho frente. Agora, o que eu vou fazer? A costura do entrepernas. Então, eu pego aqui, ó, a minha costura do gancho com a costura do gancho, junto elas, coloco um alfinete, ó, coloco aqui o alfinete, tá? E vou fazer essa costurinha aqui no meio das pernas, ó. Certo? Os dois lados. Depois da sua costura terminada, tá? Falta a gente colocar o cos, né, o elástico, e também fazer aqui a parte da bainha, tá? Da barra aqui. No caso desse modelo, é usado uma barra aplicada, tá, gente? Uma barra à parte. Ela é costurada, tá? Assim,
e aplicada aqui na parte de baixo, que é o que a gente vai fazer agora. Aqui tem uma questão que é importante de você avaliar. Quando a gente está lidando com uma malha de algodão, uma malha PV, isso é uma malha que não tem elastano, muitas vezes ela não tem a flexibilidade suficiente para que você consiga encaixar ela aqui na tua barra. Esse molde que vai para você, ele é um molde reduzido, justamente para você deixar a tua parte da barra mais ajustada ao tornozelo. Essa é a ideia da barra, né? Então, por isso que o molde da tua barra, aqui da tua barra separada, ela é sempre menor do que a barra da tua calça. Ela é alguns centímetros menores, tá? Então, se você fazer a barra e você tentar encaixar ela aqui e você não conseguir, tá? Porque ela não esticou o suficiente, você pode fazer o uso da malha ribana, que as pessoas trabalham com malha de algodão, as pessoas utilizam a malha ribana, malha de punho, né? Que é uma malha justamente para isso. Então, você vai pegar o molde e vai cortar na ribana. O problema dela é que muitas vezes você não encontra da cor que você precisa, que nem aqui eu gostaria de usar um azul, né? Você não encontra. E aí é o que dificulta, tá? Porque se você estivesse trabalhando aqui com uma malha com elastano, que é o caso do suede, da viscolaicra, da liganete, você não teria esse problema, tá? Você iria esticar bem a barra na hora de aplicar ela, né? Mas ela iria se encaixar normalmente. Aqui até eu já fiz a costura, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora, mas aqui o que eu sugiro? Se você fazer a barra, né? E você tentar colocar ela aqui e ela não dá, ela não esticou o suficiente pra você conseguir encaixar aqui, porque a costura é assim, você tem que esticar ela pra ela encaixar aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai cortar essa peça maior, tá? Se você não tem a possibilidade de ter uma ribana, né, ou não tem a cor que você gostaria, você vai cortar essa peça maior. Quando você encaixar ela aqui, e você vê aqui que, sei lá, uns 4 centímetros a mais seria o suficiente para você conseguir colocá-la aqui, você corta esse molde com 4 centímetros a mais. Só que aí você tem que ter na sua cabeça de que quando a criança vestir, ou se você estiver fazendo esse modelo adulto, essa peça não vai se ajustar ao tornozelo, porque você aumentou ela. Só isso que você tem que ter aí na sua mente de que vai acontecer. Por isso que no caso de tecidos de malha, sem algodão, malhas de algodão, o indicado, se você quiser que fique justinho, né, fique mais ajustado, é você usar mesmo a ribana aí na barra. Então aqui, agora o que eu vou fazer? Eu tô com a minha barra, tá? Ela foi cortada assim. Na verdade, no molde tá escrito, né, que após você cortar, você dobra ela ao meio para aplicar. Porque essa barra, ela é dupla, né? Ela é assim, ó. Então, falta a gente costurar, unir as duas aqui, ó. Porque ela vai ser aplicada assim, né? E tem que costurar aqui. Então, pra fazer essa costura agora, eu abro ela. Simplesmente abro ela, tá? E vou pegar ela ao contrário, ó. Vou pegar ela aqui e vou fazer uma costura bem nessa parte aqui. Ó, costura feita nas duas, né? Nas duas barras aqui. Ó, tá? Agora, você vai desvirar ela. E também você tem que esticar ela ao ponto de ela não esgarçar, né? Assim, você não pode deixar também a tua malha deformada pra encaixar, tá? Então, vamos ajeitar a outra aqui também. Vou pegar minha calça e vou pegar essa parte da costura, que é o que ficou no meio da minha calça, tá? Vou pegar aqui, ó, e vou colocar a minha barra aqui dentro, tá? Colocar aqui dentro. E eu vou colocar as duas costuras se encontrando, ó. As costuras aqui se encontraram. Você só verifica se realmente as duas partes da barra estão. E aí você alfineta. Aqui vai ser o teste pra gente ver se vai dar pra esticar. Pelo que eu tô vendo, vai dar. Então, eu consigo usar tranquilamente essa barra mesmo, dando uma boa esticada pra ela se encaixar. Aqui eu vou ajeitando ela, porque quando você vai esticando a malha, ela tende a dar uma enrolada, tá? Então, você vai acertando ela aqui, só pra não acontecer de você passar na máquina e ficar escapando. Ó, então aqui já fiz, né? Ó, o encaixe. Vou esticar na hora de passar na overlock, tá? Cuidar pra realmente ver se eu tô pegando as 3 partes da malha, né? A barrinha dobrada. Se quiser colocar mais alfinete, mas é porque daí ali na overlock, na hora de passar, você tem que ir tirando os alfinetes, tá?
E agora eu vou fazer o mesmo desse outro lado. Agora aqui com as duas barras, tá? Já colocadas, eu vou tá passando ela na overlock. Agora aqui a costura já tá feita, então vamos desvirar a peça. Ó. Essa é a frente. Essa é a frente. Olha aqui. Tá vendo? Ela fica até mais franzidinha, ó. Mas deu pra encaixar. Então, você só precisa ter isso em mente. Não deu pra encaixar, usa a ribana. Mas aqui a malha de algodão, PV, mesmo que ela não tenha elastano, devido à forma com que ela é fabricada, a trama, dá essa flexibilidade diferente de um tecido como um cetim, por exemplo, tá? Então, é só o truque, né, que você tem que ter em mente aí caso a tua malha não estique tanto ao ponto de você conseguir encaixar. Agora aqui, pra finalizar a nossa calça, tá? Falta só realmente a gente fazer aqui a colocação do elástico. Para o modelo infantil, que é esse aqui que eu tô fazendo, você pode usar um elástico de 2 até 3 centímetros de altura, tá? No feminino, desse modelo, eu previ um elástico de 3. Você pode usar 3, 3,5, tem gente que gosta de um elástico mais largo, né? Eu vou usar um elástico de 2 centímetros. E a medida que eu cortei ele tá escrito na ficha técnica, de acordo com o tamanho que você tá fazendo, tá? Então lá na ficha, junto com o molde, você recebe lá qual que é o tamanho do elástico que você vai cortar de acordo com o tamanho da calça que você tá fazendo. Então aqui eu já cortei o elástico, vou fazer uma costura nele, aqui na overlock mesmo, tá? E pra fazer a parte aqui da barra, eu tenho a opção de usar a reta, né? Porque eu prego o elástico primeiro aqui na overlock, pra pregar o elástico, né? Mas pra rebater ele, você pode rebater ele na reta, né? Você pode fazer uma costura reta segurando ele, né? Você vai rebater ele pra dentro. Mas eu gosto muito de usar a galoneira. A minha galoneira, ela é portátil, tá? Mas ela vai muito bem. Então eu gosto de usar mais a galoneira, porque eu acho que acaba escondendo também um pouco do ponto da overlock que fica ali dentro, tá? Mas então agora aqui eu vou fazer uma costurinha que poderia ser na reta, não teria problema, tá? Mas como eu não tô com a reta ligada aqui, eu vou fazer aqui uma costurinha na overlock e vou mostrar pra você como faz a separação aqui, pra gente distribuir o elástico corretamente. Aqui eu já fiz a costurinha, tá? De união do elástico. E eu vou fazer algumas marcações, eu vou dobrar ele exatamente ao meio, vou fazer uma marcação aqui, dos dois lados, tá? Dobro mais uma vez ao meio, ó, dobrei mais uma vez ao meio, marco, tá? Assim, e agora pro outro lado, assim. Assim você dividiu o seu elástico em 4 partes. Feito isso, aqui na calça nós já temos gancho costa, gancho frente. Como você não tem a costura da lateral, você vai precisar marcar. Então, ó, a calça tá aqui, né? Então, eu só pego aqui, ó, bem onde ele tá dobrando e marco. Seria bem aqui onde seria, onde tá dobra, é onde seria aí a minha costura lateral. Então, aqui eu gosto sempre de colocar essa parte que eu costurei aqui na parte de trás da peça. Coloco aqui. E eu vou alfinetar ele nesses 4 pontos. Você só tem que tomar cuidado pra você não torcer o elástico. Mas agora, ó, esse eu vou colocar na lateral. Alfineto. Essa outra marcação vai ser bem no meu gancho frente. E essa minha outra marcação aqui, ó, vai ser onde eu marquei a minha lateral. Ó, bem aqui, ó. Aí você só dá uma checada pra ver se você não torceu ele antes de passar na máquina. Ó, mas ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Porque na hora de passar ali, ó, eu vou esticar ele, ó. Vou esticar e assim eu vou estar distribuindo o elástico no cos certinho. Então, agora, meninas, com o elástico aqui, ó, já pregado na overlock, eu vou rebater ele pra dentro, né? A gente rebate virando assim, ó, o elástico pra dentro, tá? Eu vou rebater ele aqui na galoneira, mas você poderia estar fazendo isso na reta. Se você estiver fazendo na reta, você pode bater uma reta bem aqui assim,
tá? Bem aonde terminou a overlock aqui, né? E você pode fazer mais uma no meio, tá? Que daí ela fica bem bonita. E na hora de passar, é aquela coisa, você vai ter que passar sempre esticando o tecido.